Oi, meus amores, minhas anjas, sejam bem-vindas ao canal Mística e Selvagem. Eu sou a Paula Maria, a Mística e Selvagem, e tô aqui gravando em pleno eclipse para vocês para contar 33 coisas que eu aprendi aos 33 anos. Gente, eu amo fazer esse vídeo, eu amo quando chega essa época do ano, que é o meu aniversário. Pra quem não sabe, meu aniversário foi dia 12 de outubro e eu sempre faço aniversário nesse dia abençoado, que é o Dia das Crianças, dias de Nossa Senhora Aparecida. Eu sinto que esse é um sinal do universo pra minha missão, que é não crescer nunca. Tô brincando, mas sério. Tô aqui uma libriana raiz para fazer uma lista para vocês. Vocês sabem que eu comecei esse vídeo aqui no canal inspirada pelo conteúdo da Nathalie Neri. Só que a Nathalie é mais nova que eu, né, gente? Daí tá mais fácil para ela. Agora, quanto mais idade eu vou fazendo, mais difícil é fazer essa lista aqui de coisas que eu aprendi. Até porque quanto mais a gente vai fazendo idade, mais a gente desaprende as coisas. Aprende muito menos, desaprende muito mais. Mas enfim, me esforcei aqui para fazer uma lista de vocês e bora começar falando sobre as 33 coisas que eu aprendi aos 33 anos. Como um presente de aniversário para mim, vamos combinar? Você já se inscreve aqui no canal, deixa o seu like aqui nesse vídeo e coloca aqui para mim uma lição que você aprendeu ao longo do seu último ano. Vamos ver se ela tá aqui nas que eu comentei também. No final você volta para contar se identificou com mais alguma das que eu trouxe aqui, ok? Beleza? Vamos começar assim? Então bora lá. Tá aqui, ó, anotado no papel. A criança analógica dos anos 90 chegou. A primeira coisa que eu aprendi nesse último ano, com certeza, foi a ter paciência. Paciência é a primeira lição da minha lista, porque foram muitos momentos durante esse meu último ano em que eu quis tomar decisões radicais, em que eu me senti saturada com algumas situações e eu tive que puxar força, meus amores, tudo quanto é lugar neste meu corpo, pra não ceder a esse desejo, a esse ímpeto de, sabe, tomar uma decisão no calor do momento, em cima da hora. E com isso eu aprendi muito que a paciência compensa. No meu caso, compensou muito esperar as situações se acalmarem, dar tempo ao tempo, dar tempo a mim, às pessoas ao meu redor e deixar com que as situações se desdobrassem e se mostrassem ao longo do tempo, sem eu ter que tomar decisão nenhuma para definir o que ia acontecer. Apenas podendo expressar o que eu estava sentindo, mas tendo aí a humildade de me recolher, de dar 2 passos para trás e esperar que as coisas se organizassem antes de eu querer controlá-las. Isso foi maravilhoso pro meu ano. A segunda coisa que eu aprendi foi a confiar e a persistir. Bom, isso vocês sabem que está sendo um grande tema desse canal nesse ano, porque a gente está alcançando níveis de visibilidade nunca antes vistos e eu produzo e me entrego para esse canal já tem muitos anos. Então eu tô num ano onde eu tô sentindo, nossa, valeu a pena continuar acreditando em mim, continuar persistindo, continuar investindo em mim mesma e naquilo que eu projeto, que eu sonho. Então esse é um ano em que eu tô sentindo que o meu aprendizado está sendo sobre visualizar os resultados daquilo que eu tanto plantei, reguei, cuidei durante anos e agora eu posso finalmente ver novos brotos surgindo disso. Eu preciso falar aqui que o meu terceiro aprendizado é que eu posso aprender com as minhas relações. Muitas das coisas que estão nessa lista aqui, eu aprendi no último ano com o meu casamento, com a minha relação com a minha filha, com o meu relacionamento com a minha mãe, com os meus amigos, com as pessoas ao meu redor. Então, eu acho que esse é um aprendizado muito valioso, porque sinto que a gente vive num período um pouco individualista, onde a gente acha que a gente precisa aprender tudo por conta própria. Mas eu sinto que é tão importante que a gente esteja disponível para aprender a se movimentar junto com as pessoas ao nosso redor, para aprender com o ritmo do outro, com o processo do outro, para conseguir de alguma forma descobrir novos recursos, novas ferramentas, novas capacidades em nós que surgem à medida que as pessoas ao nosso redor precisam. Então, eu aprendi que não é sinal de fraqueza que as relações nos mudem, pelo contrário, é poderoso que a gente possa ser quem a gente é e
cada vez mais presente dentro de nós e descobrir cada vez mais coisas sobre nós a partir das pessoas que a gente encontra na nossa vida. Eu aprendi dessa forma também a investir nas minhas relações. Aprendi que elas não se sustentam por conta própria. Casamento não se sustenta por conta própria, a amizade não se sustenta por conta própria. Então, se eu não parar e investir o meu tempo, a minha dedicação, tirar paciência, tirar amorosidade, tirar os melhores recursos de mim para oferecer para as pessoas ao meu redor, elas não vão ficar ali aguentando só o meu estresse, o meu cansaço e, enfim, todo esse lixo que a gente acumula no dia a dia. Se eu tenho para entregar aqui para o YouTube, para entregar para a TV, no meu trabalho, para as minhas consulentes, eu tenho que ter esses recursos também para entregar para as pessoas ao meu redor, que são minha base, que me sustentam, que me dão força para conseguir também fazer tudo isso que externamente eu vou poder apresentar para o mundo. Eu aprendi a pedir, gente. O que eu quero, eu preciso pedir, porque assim a gente consegue coisas, vocês sabiam? Que se a gente pede, a gente recebe. E com isso eu aprendi também que eu sou adulta e ninguém vai vir me dar nada. Ninguém vai vir me oferecer aí um lugar para ficar, um pouso, uma ajuda. Ninguém vai vir bater na minha porta. Se eu quero, se eu preciso da ajuda das pessoas, eu preciso ter a humildade de pedir, de solicitar, de pedir ajuda. E aí sim a gente pode se surpreender muito com o que os outros têm para nos oferecer. E aprendendo a pedir, eu também aprendi que eu dou conta, que eu sustento as coisas. Esse ano eu passei por um retrocesso em alguns processos da minha vida. Lá no começo do ano eu tive algumas dificuldades financeiras que há muito tempo eu não tinha. Eu também tive momentos onde, e tô tendo até hoje, assim, momentos onde eu tô passando por alguns perrengues, assim, por ter que viajar muito toda semana, enfim, pedir pouso para as pessoas, ficar na casa das pessoas, que eu não imaginava que seria uma rotina na minha vida, algo corriqueiro. E eu descobri que eu dou conta, que se faltar dinheiro, eu sei fazer, eu sei correr atrás e arrumar trabalho e fazer o que eu preciso fazer para que minhas contas básicas estejam pagas. E eu aprendi que se eu ficar sozinha e eu não tiver ajuda, eu dou conta também de me virar e de saber o que fazer e dar conta de me virar, de não ter medo de enfrentar as situações por menos confortáveis que elas sejam. Eu consigo, eu dou conta. Eu reaprendi aí o aproveitamento de recursos. Gente, esse ano eu virei a mãe da marmita congelada, da porção fracionada, da compra no supermercado de atacado. E assim, tô amando essa fase. Esse planejamento de vida adulta demora algum tempo até a gente entender, viu? O que a gente pode comprar no mercado do bairro, o que a gente precisa se planejar melhor, como que a gente pode organizar a nossa semana. E por que eu aprendi esse ano? Porque até o ano passado a minha filha ia para a escola no período integral. Então eu não tinha que me preocupar, por exemplo, em ter almoço todos os dias no mesmo horário para oferecer para ela, que virou uma questão esse ano, porque esse ano ela tem horário para entrar na escola e eles não dão almoço lá. Então, meu amor, todo esse planejamento, esse aproveitamento de recursos entrou aí na minha lista de habilidades maternas e confesso que assim, tem um orgulho escondido aqui dentro de mim, entendeu? Toda vez que alguém fala que gasta mais, gasta muito por não dar conta de se organizar financeiramente, eu penso, parabéns, Paula. Você cumpriu essa etapa. Eu aprendi que a vida é cíclica. Na verdade, se for olhar os meus vídeos antigos, eu acho que esse aprendizado vai estar sempre presente. Porque a gente sempre se depara com coisas que a gente já viveu de uma maneira repaginada. Deu para perceber pelas experiências que eu tô contando que eu tô me deparando com muitas questões que voltaram na minha vida, que não estavam mais presentes e voltaram. Agora em um outro formato, de uma outra maneira, mas com as quais eu preciso lidar novamente. Então, é um grande erro a gente ver as coisas em perspectiva e achar que a gente está cada vez mais crescendo, evoluindo, avançando para algum lugar mágico, enquanto a gente repete ciclos para cada vez mais aprender com eles. Um dos aprendizados mais fortes, mais intensos e mais poderosos do meu ano foi a desidealizar. Eu passei por um grande período de luto pelos meus sonhos. Muitas coisas que eu imaginava que seriam de uma forma foram de outra. E eu precisei, e eu acho que a parte da paciência que eu falei lá no começo vem disso também,
eu precisei entender que isso não significava que as coisas estavam acabadas, ou que eu era um fracasso, ou que eu não podia ser feliz e que eu nunca ia alcançar aquilo que eu desejava. Eu só precisava entender que ia ser de outra forma, que, não sei, o amor pode existir de outra maneira, o sucesso pode existir de outra maneira, muitas coisas podem acontecer que são lindas e maravilhosas, mas que não são exatamente como a gente sonhou. E quanto mais a gente se mantém aberto para receber esses presentes, mesmo que eles não sejam da maneira que a gente estava fixa na nossa ideia, mais a vida vai nos surpreender, nos levando a lugares incríveis e maravilhosos. Eu aprendi a agarrar as oportunidades conforme elas vêm, como se eu estivesse num circo e os trapézios fossem passando e ao invés de só ficar olhando, eu tivesse a coragem de uma hora pular e agarrar eles. Eu aprendi que a morte dá sentido à vida. Eu tenho passado aí por um processo de luto atrás de luto e eu venho trazido em alguns vídeos mais antigos do canal, eu trouxe um pouco disso para vocês, sobre como o luto tem me transformado como pessoa. E eu tenho percebido que o luto não é só lidar com morte de pessoas ao nosso redor, mas todo um movimento que o tempo todo a gente vai precisando se despedir na vida. E que é isso, é a finitude das pessoas, das coisas, das relações, dos lugares que a gente mora, dos trabalhos que a gente exerce, de quem a gente é como pessoa, que traz sentido para a nossa vida. Quanto antes a gente abraça essa ideia, mais intensamente e com mais presença a gente pode realmente viver. E cada vez mais eu percebo que permanecer viva é aprender a se despedir todos os dias de quem a gente era ontem, para que a gente possa viver quem a gente é agora. E é isso, conforme a gente vai ganhando mais idade, a gente vai precisando se despedir cada vez mais das pessoas ao nosso redor, de movimentos da vida, de sonhos, como eu já falei, dos sonhos que a gente idealizava. Então, para que a gente permaneça, não dá para ficar muito tempo nesse apego. Uma das principais lições da vida é que permanecer viva é aprender a se despedir. Eu tô aprendendo a receber. Tô aprendendo a receber, viu? Carinho, afeto, amor, ajuda, oportunidades, tudo isso tem vindo até mim e eu tenho aprendido a não me desculpar e nem me sentir culpada pelas coisas boas que acontecem e apenas aceitar que eu mereço. Já tem algum tempo que eu tô aprendendo que desagradar é fundamental. E com certeza eu não tenho dúvidas que eu estou na minha era vilã. Mas ao contrário de vocês, eu não falo isso com tanto orgulho não, viu? Na verdade, já tem algum tempo que eu tenho exercitado o não da minha vida. É um prazer para mim dizer não. E cada vez mais eu descubro que não estar em alguns espaços e não se sentir pertencente a determinados lugares, incomodar e fazer com que as pessoas rejeitem um pouco é importante, porque as pessoas rejeitam em nós aquilo que elas têm dificuldade de aceitar ou de compreender a respeito delas mesmas. Então, se eu agradar o tempo todo, eu tô tirando a minha oportunidade de ser eu mesma e a oportunidade das pessoas que convivem comigo de descobrir mais sobre elas ao me conhecer, sejam coisas boas ou sejam coisas ruins. Essa diferenciação que a gente tem nas nossas relações, lidar com o outro e com o desconforto que o outro pode causar é fundamental para a vida humana, é algo maravilhoso. Então, desagradar é importante, faz com que a vida seja mais honesta. Por outro lado, como eu falei para vocês, eu não me orgulho tanto dessa era vilã, porque eu também tenho visto e aprendido que muitas vezes esse lugar de querer desagradar e de pensar, deixa pensarem de mim o que quiser, acaba sendo um recurso que a gente pode se apegar para não lidar com a dor da rejeição. E a dor da rejeição, ela precisa ser sentida, ela precisa ser reconhecida, porque essa é uma ferida da nossa criança. E se a gente não reconhece ela, não olha para ela, a gente acaba projetando em muitas pessoas essas ideias negativas pelo medo de ser rejeitada. E acaba muitas vezes até rejeitando os outros antes mesmo de dar a oportunidade que eles digam como eles se sentem ou pensam ou o
que eles esperam de nós. Eu aprendi a sonhar alto. Fazia muito tempo que eu não tinha coragem de sonhar alto. Eu me apegava bastante na ideia de não me frustrar e com isso mantinha meus sonhos bem perto de mim, bem possíveis. E eu tô descobrindo que tudo bem se frustrar, faz parte do processo, faz parte do caminho e é tão triste viver sem sonhar tão alto, é tão triste não desejar pelo medo da frustração. Isso pode levar a gente para um lugar muito cinza e amargurado e eu não quero viver nele. Até porque eu também estou aprendendo que eu tenho cama elástica, por isso eu posso me jogar nesses trapézios, por isso eu posso sonhar alto e desejar estar nas alturas. Porque eu tenho uma base familiar, pessoas próximas a mim, eu tenho quem me ama, quem me sustenta, eu tenho confiança em mim mesma, eu tenho ideias sobre quem eu sou fundamentalmente, eu tenho minha própria ética e todas essas coisas são o que me sustentam em cada uma das minhas quedas. Eu tô aprendendo a observar meus vícios. É muito comum que ao longo dos anos a gente vá acumulando aí alguns hábitos nocivos, seja beber, fumar, comer mal, jogar, gastar dinheiro que não temos. Tudo isso pode levar a gente para comportamentos viciosos que não são legais, são recursos que a gente utiliza para lidar com o nosso sofrimento, para que a gente não tenha que ficar com a nossa solidão, com a nossa dor, com o nosso sofrimento. Então, eu tenho aprendido a desnormalizar isso que eu faço cotidianamente na busca de um pouco de conforto e me desafiar a agir de uma maneira diferente quando eu penso que isso pode ser um problema. Eu tô aprendendo que muitas das coisas que a gente normaliza na vida adulta e que a gente conversa com as nossas amigas como se fosse um recurso absolutamente aceitável, em muitos momentos podem se tornar patológicos. E é importante que a gente esteja atenta a isso e que a gente possa também cumprir esse papel na vida dos nossos amigos e amigas, né? Ser a pessoa que vai desagradá-los para dizer: acho que temos alguma dificuldade aqui, vamos enfrentar isso juntos, vamos olhar para isso com mais seriedade para que a gente não acabe preso num vício e cada vez mais difícil de sair. Eu acho que esse é um desafio importante, assim, depois dos 30 anos, principalmente, muitas coisas podem ocupar um lugar muito mais nocivo da nossa vida do que a gente gostaria de admitir. Com isso, eu aprendi também a desafiar os meus hábitos, a procurar fazer coisas diferentes. Esse ano eu fiz alguns meses de academia, parei e voltei para yoga e fui fazendo alguns testes com relação aos meus hábitos cotidianos para que eu pudesse aprender outras formas de lidar com as minhas frustrações, com as minhas dificuldades, com as minhas emoções no dia a dia. Que tal dar uma pausa nesse conteúdo para ir lá apoiar o nosso canal? Agora você pode apoiar o canal Mística e Selvagem através do Apoia-se. Com só R$10 por mês, você nos ajuda a alcançar a nossa meta de sustentar toda a equipe Mística e Selvagem para manter o nosso conteúdo no ar, com vídeos semanais para você aqui no YouTube e no Instagram também. Então, bora apoiar? Fazer esse conteúdo cada vez mais a sua cara? É só ir lá no Apoia-se, o link tá aqui na descrição. Eu aprendi que eu mereço tudo que eu desejo. É isso. Que quando eu tô muito perdida e com dificuldade, eu sempre posso voltar pro básico. Tirar tarô e confiar totalmente no meu tarô. Fazer meditação guiada para dormir. Me alongar bastante de manhã. Repetir palavras de afirmação para mim. Todos esses recursos que muitas vezes a gente pensa que são desnecessários, dispensáveis e que a gente precisa viver sem eles, estão aí, disponíveis. Ficou difícil? Volto para isso. Não tem por que achar que eu preciso dar conta sem o auxílio aí dessas ferramentas básicas de suporte, de autoconfiança, de construção de uma forma mais, não sei se é bem saudável, mas uma forma mais lúcida de ver a vida e de dar conta das coisas. Aprendi que na vida adulta a gente precisa marcar na agenda. E não é só compromisso de trabalho, não é só aquilo que a gente precisa entregar aos nossos deadlines, não. A gente precisa marcar na agenda para sair, para namorar, para ver nossos amigos,
nossos momentos de lazer, de prazer. É difícil manter a espontaneidade e a leveza das coisas quando a gente está com uma rotina muito corrida. E aí a gente fica esperando, falando, não, mas essas coisas não se pode agendar. Pode sim, amor. Se não agendar, não vai fazer. Então, bora utilizar essa agenda aí pra tudo, pra marcar tudo. Inclusive essas coisas que você acha que você devia estar fazendo espontaneamente. Tá fazendo? Não tá. Bora marcar na agenda. Aprendi que a arte é um recurso fundamental pra gente se sentir bem e viva. Reaprendi a ler, a me dedicar à literatura, redescobri o quanto ela salva a minha vida, a poesia, o quanto eu choro em todo show que eu vou, porque eu me emociono diante da arte, e o quanto é importante que a gente volte a ver beleza, a ver sensibilidade na vida. Não dá para ser tão duro, não dá para ser tão robótico. Parte de estar vivo é se reconectar com a nossa sensibilidade. E a sensibilidade, um caminho para isso, né, é através da arte. Ela nos aponta a direção para a nossa sensibilidade, para o que nos toca. Aprendi a olhar com generosidade para mim e para minha história. É verdade isso, de que conforme a gente vai envelhecendo, a gente vai ficando mais compassivo, mais amoroso com a nossa história. Eu fiquei por muitos anos julgando muito as minhas decisões como adolescente, como jovem adulta, tendo muita dificuldade em me reaproximar da minha juventude, estou na minha juventude, né, gata? Jovem aqui, mas da minha época de adolescente, tinha dificuldade até de ouvir músicas dessa época, de ver fotos, de lembrar das coisas que fiz, e tenho aprendido a olhar com mais carinho para isso e admirar também a menina que eu fui e os passos que ela deu para que eu seja a mulher que eu sou hoje. Aprendi que desconfiar é uma estratégia de sobrevivência, importante, mas viver na desconfiança, sem confiar em nada, é morrer em vida. Aprendi que a vida me prepara para que eu realize os meus sonhos, inclusive em momentos muito difíceis, muito desafiadores, me apresentam recursos que lá na frente, muito antes, sem eu ter ideia, uma hora eu vou precisar deles. E com isso eu aprendi também que o que eu tenho agora é o bastante para enfrentar os desafios que eu tenho agora. O que eu sou agora é o suficiente para mostrar para o mundo aquilo que eu tenho para entregar. Eu não preciso estar em um outro patamar, saber mais coisa, aprender mais. Isso vai acontecer naturalmente ao longo da vida, mas para o que chega para mim até agora, o que eu tenho agora já é o bastante. E aprendendo a me aceitar dessa forma, eu tenho aprendido a soltar a mão do controle das pessoas ao meu redor e permitir que elas sejam exatamente quem elas são, sem sufocá-las com as minhas expectativas e com as minhas idealizações a respeito delas. Aprendi a investir em mim, no que eu preciso, na minha saúde, na minha felicidade. Eu sou um recurso, uma fonte inesgotável de potência e de uma possibilidade de criar coisas boas para mim e para as pessoas ao meu redor, então nada mais justo do que eu invista em mim. Aprendi que a calada vence, mas que falar pode ser muito importante para inspirar as pessoas ao nosso redor e para que nós mesmas possamos acreditar naquilo que a gente tem realizado. E acho que para finalizar essa lista, eu tenho aprendido que existe uma graça em todo momento da vida. Cada coisa que a gente passa, um dia a gente vai lembrar e ver a graça naquilo. Então, é importante que de vez em quando a gente está vivendo uma situação, a gente dê um passinho para trás da nossa ansiedade, que muitas vezes está projetando coisas lá na frente, e observe o que está acontecendo ao nosso redor e fale, que legal, eu quero me lembrar disso, eu quero me lembrar de quando isso aconteceu, de como isso está acontecendo, porque daqui a 2 anos, 1 ano, a minha realidade pode ser totalmente diferente e essa memória pode ser fundamental para a pessoa que eu vou ser no futuro. E é isso! Será que deu 33? Se não der, vou ter que colocar uns créditos aí no final desse vídeo com mais aprendizados para vocês.
Mas já fica aqui o meu extra. Tô aprendendo que quanto mais idade a gente faz, mais difícil é listar coisas que a gente aprendeu, viu, nesse último ano. Eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Um beijão, um ótimo eclipse para todos!